Boa noite a todos, bem-vindos e um olá também para quem vai assistir a palestra no canal nosso do YouTube. Vocês sabem, né, que essas palestras do AMA ficam lá no nosso canal. Entrem lá, se inscrevam, divulguem, né, para os seus amigos, para a gente ir aumentando aí a relevância do canal e espalhando, né, esses ensinamentos aí cada vez mais, né, para a gente chegar a mais pessoas, além das que a gente já alcança, né, mais encarnados, além dos que a gente já alcança. Então, muito bem. Hoje nós começamos novamente, né, o Evangelho. A gente vai de capítulo em capítulo, todas as quintas, e hoje a minha missão aqui é trazer as reflexões sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É longa, né? Essa parte do Evangelho tem 26 páginas, o que quer dizer que eu não vou conseguir aprofundar muito, mas vou passar pelas partes todas aqui da introdução para deixar aí um gosto de quero mais, para vocês lerem depois em casa. Não sei se alguém já leu a introdução. Para que serve a introdução de um livro? Todo livro tem, né, uma introdução que é escrita pelo próprio autor do livro. E o que ele escreve nessa introdução? Na verdade, é como se ele estivesse aqui sentado conversando com o leitor, falando com a gente, e ele usa a introdução meio que convidando esse leitor a ir experimentar o que ele traz lá dentro de conteúdo. Então ele já vai dando, né, sinais do que tem ali, do que ele escreveu, para que essa pessoa vai já degustando e comece já a se envolver com esse conteúdo. Então a introdução que Allan Kardec fez aqui é bem para isso também, né, para a gente já ir degustando e já nos envolvendo com a mensagem. E alguns livros, antes da introdução, tem o prefácio. Prefácio quer dizer falar antes. E o prefácio dos livros não é escrito pelo autor. O prefácio é sempre escrito por uma outra pessoa, por alguém que seja um especialista no assunto do livro, no tema do livro. Por alguém escreve um livro sobre leis, sobre direito, convida um advogado renomado para escrever o prefácio. E essa pessoa vai recomendar essa leitura. Então, normalmente, quem escreve o prefácio é alguém que manja muito do conteúdo, do tema do livro, é alguém especialista. E quem escreveu o prefácio, que é bem curto, e eu vou ler esse prefácio para vocês, quem escreveu esse prefácio aqui foi nada mais, nada menos do que o Espírito de Verdade. É alguém que manja, né, do conteúdo do Evangelho. É inquestionável o conhecimento. O Espírito de Verdade, muitas pessoas dentro da comunidade espírita acreditam que era o próprio Jesus Cristo, não é? E embora Kardec nunca tenha escrito, pelo menos que eu tenha lido não, que o Espírito de Verdade era Jesus Cristo, ele nunca citou isso, mas se não fosse, era alguém com muito vínculo, né, a ele, porque foi quem coordenou todo o trabalho da decodificação da doutrina. Então o Espírito de Verdade manda para nós, eu peço licença para vocês, é bem curto, a seguinte mensagem, este convite, esse prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, eles vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Quer dizer, ele está falando de uma legião de espíritos que vem jogar luz e iluminar para que a gente enxergue coisas que até então a gente não conseguia enxergar. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o Consolador que Jesus tinha mandado. As grandes vozes do céu ressoam como um som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Agora aqui ele faz uma convocação. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Ele está nos convocando para que entremos nesta crença que é única e universal. Para que todos nós agora, com o Evangelho, possamos ter acesso a isso. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Quer dizer, ninguém está sozinho, venham, né? Ninguém vai deixar você sozinho. Vão ter dificuldades, mas a gente vai estar ali. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então aqui tem um convite e tem também uma promessa de ajuda, né? Permanente. Então venham num único hino, vamos todos numa única voz, numa única crença, independente de religião, venham todos. E nós estaremos por perto, mas tem um detalhe: amai-vos também uns aos outros, façam sua parte, né? Então aqui neste prefácio que eu falei que era pequeno e já li, tem, além deste convite, uma proposta de ajuda contínua para a gente. Muito bem, sobre a introdução que eu vim então aqui refletir com vocês. O Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, foi em 1864. Este é o terceiro livro dos 5 que compõem a obra básica, né? Que são eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, os 2 primeiros livros, que foram o dos Espíritos e dos Médiuns, nesses 2 primeiros livros, ele traz fundamentos, vamos dizer assim, filosóficos e experimentais, baseados na observação, no experimento praticamente científico. E esses fundamentos, eles estabelecem a base da doutrina espírita, a base de muita observação e de muito estudo, com o que a gente chama de princípio da concordância. Isso que ele deixa bem claro aqui, que o Kardec era um estudioso, era um cientista, e ele tinha o hábito do comparativo, né, para poder ter a certeza do que ele estava fazendo em todas as áreas que ele atuou. Então, quando ele escreveu esses 2 primeiros livros, ele teve toda essa preocupação que mais para frente eu vou falar. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já não traz mais esses fundamentos e essa base que serve, né, de elementos aí básicos da doutrina. Mas ele percebeu neste tempo que os ensinamentos de Jesus estavam meio que já obscurecidos, assim, meio já escondidos e meio perdidos no meio de tudo que aconteceu da vinda de Jesus até o século XIX, quando ele estava. Muitas teorias dogmáticas, muitas religiões, que todas brigando por sua verdade, cada uma se achando dono de uma verdade, sendo que a verdade absoluta, que eram os ensinamentos de Jesus, começaram a ficar esquecidos. Então ele se sentiu no dever de resgatar esses ensinamentos e trazê-los para nós com base no que ele colheu de toda a comunidade de espíritos benfeitores que o auxiliaram nisso, né? De todo aquele conjunto de espíritos que não foram poucos. Então, primeiro ele trouxe a base e agora ele vai se aprofundar nos ensinamentos de Jesus,
E detalhe, sem falar de uma religião. Aqui, nas 350 e tantas páginas, ele não se aprofunda em teorias, em bases teológicas, nada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que traz ensinamentos universais para todas as crenças, independente de religião. Então, vejam, o cristianismo, ele traz os ensinamentos, esquece todas as religiões que a gente conhece. É que cada uma puxa para si, né? Mas tirando, se a gente conseguisse agora tirar da nossa cabeça essas religiões todas, nós ficaríamos com os ensinamentos verdadeiros e puros de Jesus Cristo, que é o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a base de tudo que está aqui está na moral de Jesus, né, que nos incentiva com aspectos que são próprios e basais da doutrina espírita, que é o amor, o perdão e a caridade. Tudo que a gente encontra aqui tem como base esses três aspectos, que são fundamentais, e Kardec traz com toda clareza os 4 evangelhos. Então aqui ele explica numa linguagem acessível para todos, qualquer pessoa que estuda consegue compreender uma linguagem que a gente não consegue quando lê a Bíblia, né? Porque tem o conteúdo mais coloquial, totalmente contextualizado lá na época que ela foi escrita, e aqui não. Então aqui ele traz, com o auxílio de dos espíritos, a explicação dos 4 evangelhos que trouxeram os ensinamentos de Jesus. Ele dividiu a introdução para ficar mais fácil para a gente compreender em 4 partes. A primeira parte ele chamou de o objetivo desta obra. Então, nessa parte da introdução, ele explica que ele vai trazer lá dentro do Evangelho a vida de Jesus. Então, ele contextualiza por que Jesus veio, o que ele veio fazer aqui, como que ele veio. Então, ele traz, como eu falei, sem dogmas nenhum, sem religião nenhuma, ele traz puramente ali os fundamentos da fé cristã, os fundamentos de tudo que Jesus trouxe para nós, né? Através da interpretação que os espíritos foram trazendo para ele, esses ensinamentos foram trazendo novamente, sempre baseados no amor, na caridade e no perdão. Então, nesta parte, ele já explica para a gente, leiam, porque eu mostro para vocês, eu explico como é que isso se passa. Outra preocupação que ele tem com a obra, e aqui na introdução ele explica para nós, é sobre a autoridade da doutrina espírita, a legitimidade da doutrina espírita. Porque eu acabei de falar que as religiões têm suas verdades, né? Todas elas, eu não estou citando nenhuma e nem questionando nenhuma, mas cada uma tem lá a sua forma de ver, né? O Deus ver os ensinamentos de Jesus. Como que a doutrina espírita então afirma, né, o que nós afirmamos, o que ele traz aqui? Ele fala da reencarnação, ele fala da vida após a morte, ele fala da sobrevivência do espírito. Com que autoridade? Com que legitimidade? Então ele tem essa preocupação. Por isso que é interessante ler a introdução, porque quando confrontados, quando a gente fala sobre esses conceitos da doutrina espírita, a gente tem o que falar e explicar por que nós acreditamos no que aqui no Evangelho está contido e nos demais livros da doutrina, né? Então, primeiro, o que legitima? Não, o Espiritismo não é uma ideia baseada em uma única pessoa. Por quê? Fica fácil de você duvidar. Não é se uma pessoa está falando uma verdade, você fala, mas será que é verdade mesmo? É baseado o Espiritismo numa universalidade enorme de espíritos. Então são muitos espíritos.
é uma obra dos espíritos, não é do Allan Kardec, tanto é que ele nem assina com o nome dele, né? Então, esse princípio da concordância que ele usou é muito baseado. Ele fala que em quase 1000 centros espírita ao redor do mundo, que contribuiu na elaboração para ele sistematizar esta obra que ele traz para nós. Então ele fala de quase 1000 centros e fala de milhões de espíritos, através de milhares de médiums. Então, a mesma pergunta feita em várias partes do mundo, para milhares de médiums, e ele, através da observação e experimentação, ele ia vendo a similaridade e a concordância nas respostas. Então aí fica muito mais difícil de se duvidar, não é? Então, quando alguém questiona, essa é uma resposta que legitima, que dá autoridade à doutrina espírita para trazer as verdades universais que ela traz. Então, essa era uma preocupação dele, certo? Então, esse modelo, vamos dizer, coletivo de construção dessa obra, né, que traz tudo isso para nós, dá indubitavelmente uma autoridade sólida, sem nenhuma dúvida, inquestionável e, sobretudo, impessoal. Então, não é kardecismo, é espiritismo, né? Kardecismo seria baseado nas ideias de Kardec, e não é o caso. As ideias não são dele. Ele deu o nome, né, de espiritismo, que era tudo espiritualismo, ele nominou, ele falou para coisas novas, nomes novos. Então, foi isso que ele fez. Outra coisa que ele deixa claro aqui nesta parte da introdução, que a doutrina espírita é dinâmica e progressiva e aberta. O que isso significa? Significa que ela não escreveu em pedra e isso virou uma verdade absoluta. Se novas verdades chegam, desde que baseada nos mesmos processos da observação, da experimentação e da concordância, da impessoalidade, a doutrina espírita é aberta, ou seja, é progressiva, é uma verdade que ela vai, no decorrer do tempo, podendo ser revista, não é? Sendo alterada, sendo trazido novas informações, desde que sempre fundamentadas na racionalidade, fundamentadas na razão. Então, isso legitima e traz a autoridade para a doutrina. A terceira parte aqui da introdução, das 26 páginas, outra preocupação dele, que ele chamou aqui de notícias históricas. Que nesta parte da introdução o Allan Kardec nos traz? Ele contextualiza tudo o que Jesus viveu, né? Como que Jesus conseguiu, lá naquele tempo, trazer ideias tão inovadoras que contrastavam tanto com aquele meio, com aquela sociedade, onde tinha pessoas extremamente materialistas, e como que Jesus conseguiu deixar aqueles ensinamentos. Ele faz aqui nesta parte, o que é muito útil, uma espécie de dicionário, um mini dicionário, onde ele dá o significado das palavras mais citadas no texto do Evangelho, que muitas vezes, automaticamente, as pessoas leem e nem sabem o que significam. Então, aqui, ele cuida de explicar quem eram os nazarenos, quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, por que eles eram detestados. Isso é importante quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, porque senão a gente vai achar que é uma doutrina meio manca, né? Que coisa racional e universal é essa que umas pessoas são odiadas? E é citado aqui. Então ele explica isso, ele explica quem eram os fariseus, os saduceus, por que eles perseguiam Jesus, quem perseguia mais. Então aqui ele explica, você está lendo o Evangelho, eu não lembro o que é saduceu, eu já ouvi lá no AMA, vem aqui na introdução, você vai achar, o que é publicano mesmo? Vem aqui na introdução, que aqui Kardec teve esta preocupação de colocar todo mundo na mesma página, por isso que é acessível a todos, não tem essa de que um sabe mais, então esse daí sabe falar
do Evangelho, sabe falar da doutrina. Está aqui, é disponível para todo mundo. A quarta e última parte, que em geral as pessoas não são muito de comentar essa parte com alguma profundidade quando fala da introdução do Evangelho. Uma porque tem 11 páginas, só essa parte aqui, a última. Kardec dedicou quase a metade da introdução para falar sobre Sócrates e Platão. Eu, inclusive, hoje, quando eu estou preparando a palestra, eu faço a palestra para o meu marido. Então, ele ouve aqui, ele é em casa, várias vezes, né? E aí eu vou testando, né, o conhecimento. E as pessoas, em geral, não fazem essa associação. O que é Sócrates? A gente sabe que Sócrates é o pai da filosofia. Mas o que Sócrates tem a ver com cristianismo, com doutrina espírita? Kardec foi buscar lá, nas considerações filosóficas de Sócrates e Platão, as verdades universais que legitimam os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. Mais de 400 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão já falavam de conceitos que Jesus veio desenvolver 4 séculos depois. Assim como Jesus, Sócrates não deixou uma linha escrita. Nós sabemos de Jesus porque os 4 evangelistas escreveram para nós. Nós sabemos de Sócrates porque Platão, que era seguidor dele, escreveu para nós, né? Então, já tem uma similaridade aí. E Sócrates e Platão, eles trouxeram essas considerações que são muito similares ao que a gente encontra tanto no cristianismo como na doutrina como um todo. Por exemplo, eles acreditavam na vida após a morte, na sobrevivência do espírito ao corpo físico. Então, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o corpo morre e o espírito e a alma não. Então, vejam que isso Jesus desenvolveu. Então, houve um preparo. Então, foi quando Deus começou a mandar seus enviados, começando lá com Moisés para falar do Deus único. Vocês vejam como é progressivo, como é construído através das eras diferentes, e o mesmo conhecimento veio sendo construído até chegar em Jesus Cristo e ele trazer da forma como ele trouxe para nós. E ainda assim ele falou: calma, tem coisa guardada para vocês, que era a doutrina espírita. Lá, 19 séculos depois, que seria tudo que ele falou com a humanidade já mais adiantada, pronta para receber isso que a gente está falando, isso que a gente está observando aqui hoje. Então, coisas como um juízo espiritual, Sócrates falava, né, que lá no final vai ter um julgamento espiritual, onde as pessoas que não fizeram coisas boas sofrerão consequências. Olha a similaridade disso com o processo de reencarnação, não é? Se a gente teve uma conduta boa aqui, seremos recompensados, né? E vamos assim melhorando. Se não tivemos, nós também sofreremos expiações com a oportunidade de melhorar, entre outras coisas, porque aí não dá para observar tudo. Mas já deu aqui meu tempo, e eu sempre tenho a preocupação de não ficar muito cansativo também para vocês, né, esse didatismo aqui, mas na introdução eu quis muito falar sobre essas 4 partes, né, para mostrar para vocês o que o Allan Kardec convida, para que ele convida e por que ele escreveu o Evangelho, como parte da obra doutrinária para trazer para nós esses ensinamentos e as verdades universais contidas aqui, baseadas no amor, baseadas no respeito ao próximo, baseadas na nossa reforma íntima, na necessidade que nós temos de nos preparar cada vez mais para a gente seguir nesta progressão que a natureza
do Espiritismo nos ensina, que tanto essa doutrina maravilhosa como nós estamos nesse caminho de progresso, gente. Obrigada pela audiência. Peço que agora a gente envolva a nossa irmã Rose, que vai trazer a mensagem da noite. Graças a Deus. Boa noite. Somos todos agradecidos por ouvirmos essas considerações da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabemos que a partir daí vamos iniciar um estudo, capítulo a capítulo, toda semana, às quintas-feiras, aqui com todos nós, do AMA, dessa casa fraterna que acolhe a todos vocês, a mim também, para aprendermos juntos os ensinamentos que os Espíritos benfeitores trouxeram através desse irmão nosso, Allan Kardec, e toda a equipe de benfeitores que o acompanhou, que o acolheu, e ele assim acreditou, porque fez as suas pesquisas como professor que é, como estudioso que é, como espírito sério, homem da humanidade que é, e trouxe para nós todas essas informações que levará com certeza a humanidade num patamar melhor de evolução, de conhecimento, aprendizado, ajuste emocional, porque é o que viemos buscar, o que estamos buscando, para um dia, se assim nosso Pai Maior permitir, encontraremos com esses mesmos espíritos abnegados que nos acolheram para uma outra e melhor e grandiosa oportunidade nos mundos superiores, onde todos nós almejamos acessar um dia. Não estou aqui dizendo que quero pular etapas, não. O meu aprendizado é maravilhoso, o meu aprendizado é profundo, porque sou uma pessoa dedicada, comprometida com esses estudos. Por isso que estou aqui falando para vocês. Sei de tudo com que a nossa irmã aqui da tribuna falou, e muito me agrada ouvi-la nos seus estudos. Aproveitem a oportunidade, porque vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesta casa, nas próximas semanas. Todos vocês têm o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se assim não tem, adquira e estude. Estudem e venham para casa com as informações, com o conteúdo, que vai com certeza alegrar os vossos espíritos, a vossa trajetória, e aqueles que vêm em benefício da família que ainda não conseguiu acessar essa casa tão grandiosa, estudem. Estudem, porque o conhecimento também se transpõe de uma informação, passa-se uma informação através da conduta e do pensamento, sem que precisamos falar muito. Vou usar essa expressão mais simples, sem que precisamos falar muito, porque muitos não compreendem o que é a doutrina espírita. Muitos acham que é apenas a fenomenologia, o fenômeno, a incorporação, e não é isso a doutrina espírita. A doutrina espírita é estudo, é aperfeiçoamento, transformação moral do ser encarnado e desencarnado. Desencarnado sou eu, e eu estou em estudo. Encarnados são vocês, e precisam se dedicar um pouquinho mais. Falo isso porque é importante.
É gratificante estar aqui com vocês e passar essa informação, passar para vocês a lição de casa. Estudem o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E os próximos capítulos estaremos juntos em pensamento, em oração, em vibrações por todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar nessa casa tão honrosa, dessa casa maravilhosa, com pessoas interessadas, com pessoas esforçadas em levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus à humanidade. Por quê? Cada um de vocês recebendo essa semente, ela se frutificará. Assim ele diz. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Somos nós quem agradecemos, irmão. Muito obrigada pelos conselhos e bons estudos também para você e muito bom proveito. Assim, irmãos, nessa atmosfera tão doce, tão suave que estamos envolvidos, vamos nos preparando para o encerramento da nossa tarefa de hoje, agradecendo primeiro a Deus Pai, agradecendo aos nossos mentores, ao mentor da casa, ao mentor que trouxe a mensagem da noite, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos fazer esses estudos, adquirir esse conhecimento para que possamos nos transformar moralmente, nos tornarmos os espíritos para como Deus nos fez, não é? E assim vamos dirigir a nossa breve vibração a todos os necessitados. Vamos doar agora a nossa melhor parte, a nossa porção de amor. Vamos pedir à espiritualidade que leve o que estamos doando neste momento a todos os lares que estão desajustados, às famílias que vivem em desarmonia, aos jovens, às crianças, aos idosos, aos encarcerados, aos doentes, a todas as equipes de assistência, em todas as casas de repouso. Vamos pedir aos nossos irmãos superiores que olhem por todos aqueles que precisam. Vamos mentalizar aquela pessoa querida que esteja passando por alguma dificuldade e pedir à espiritualidade que se dirija ao seu lar, levando um lenitivo para suas dores e para suas aflições. E vamos encerrar a nossa vibração pensando em nossa casa. Vamos pedir licença à espiritualidade para vibrar por nós, vibrarmos por nossa casa. Vamos mentalizar o nosso lar. Vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que cubra nossa casa, nossa família, cubra nossos amigos com seu manto sagrado. Forme uma redoma de proteção, uma redoma de luz em torno de nosso lar. Vamos pedir a nosso irmão, nosso mestre e guia, que entre pela porta da frente de nossa casa. Espalhe seu amor, sua capacidade de perdoar e de fazer a caridade. São pilares que nós aprenderemos contigo, irmão, e contigo, Senhor. Abençoa-nos, esteja conosco por todo o resto da semana e pedimos licença agora para encerrar com aquela linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus.